Meus amigos, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. Vamos acompanhar aí a mídia esquerdista da Globo News, ainda aí se fazendo de desentendidos. Sabe que tudo que está acontecendo agora, esse tarifaço, as sanções que ainda vai acontecer contra o ministro Alexandre de Moraes, contra várias pessoas aí do governo federal próximos do Lula, vai sofrer algumas sanções ainda nesta semana. Eles ainda estão se fazendo desentendido, e como que se eles não estivessem vendo tudo que o Alexandre de Moraes vem fazendo no Brasil, sinceramente não dá para entender esta mídia esquerdista. Vamos continuar acompanhando aí. Já convido a você deixar aí o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, dá essa moral, não custa nada, e comente aqui também o que você achou dessa mídia lixo da Globo, comentando aí. Vamos acompanhar aí. Tem um agravante que é o central, que é o que eles estão pedindo, o governo brasileiro não pode dar, não tem como dar. Hoje eu conversava com um aliado do núcleo central de Eduardo Bolsonaro me dizendo, não, é verdade, aqui para o Eduardo só basta, se a anistia for negociada, o tarifaço é retirado. Mas não tem nem argumento, mas isso não está posto, porque aí sim é uma interferência na soberania do Brasil, mas eles não recuam disso. Então é difícil você falar, tá aberto, tá na mesa de negociação, para quê? Do que nós estamos falando? O que está sendo negociado? Me parece, André, boa tarde aos colegas e aos assinantes, que a única coisa que pode fazer mudar isso é a decisão de uma única pessoa, Donald Trump. Ele pode acordar amanhã e falar, depois de feita a balbúrdia, quer saber? Eu vou voltar atrás, como já voltei em outros casos, já assustei, já mostrei do que era capaz de fazer, já estão com medo de mim, já consegui meu acordo com a Europa, já consegui meu acordo com o Japão. E vamos lembrar, a gente vai falar mais a miúde depois dos acordos já conseguidos, que todos esses acordos, na verdade, não foram exatamente frutos de negociação. Foram acordos com os países e os blocos, no caso da União Europeia, que aceitaram, se subjugaram ao rolo compressor dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não cederam absolutamente nada nessas negociações. Quando eles dizem, vamos impor 30% e fica em 15%, no caso da Europa, vamos falar disso depois, repito, mas não custa lembrar, a tarifa média que os produtos europeus pagavam nos Estados Unidos antes desse momento era de 4,8%. Na prática, para a grande maioria dos produtos, era de 1,5%. Portanto, sair de 4,8% ou de 1,5% para 15% é uma gigantesca taxação que os Estados Unidos estão impondo, e é assim que está sendo encarado, inclusive, por lideranças europeias que aceitaram isso para evitar o caos pior, que seria uma guerra tarifária. O Japão também, ao anunciar que abriria seu mercado de arroz, tem uma questão interna, de política interna japonesa aí também muito... Pessoal, vou fazer uma pausa bem rápida aqui, só para a gente fazer um comentário bem rápido. Olha só a cara de pau desses comentaristas da Globo, a forma que eles não enxergam o que está acontecendo no Brasil, tudo que está acontecendo no Brasil. A culpa do Alexandre de Moraes perseguindo os políticos de direita, perseguindo os opositores, que ele tem opositores, o Alexandre de Moraes, cometendo muitas atrocidades jurídicas, assim, e não vê a inércia do governo Lula. O governo Lula não está fazendo nada para negociar. Vários países já fecharam acordo, somente o Brasil que não conseguiu fechar acordo. É incrível como eles tentam de todas as formas passar plano para esse governo. Vamos continuar acompanhando. Séria, países asiáticos como Filipinas abrindo o mercado de um jeito assim que lembra o jeito como negociavam os impérios com colônias e com quem comerciavam. Lembram o que o Reino Unido fazia com as colônias da Inglaterra ao determinar quem faria negócios ou não, porque estava negociando escravos ou não. Vocês vão lembrar da história. O que o Reino Unido fez, por exemplo, com a indústria nascente de algodão aqui no Brasil. Tem um exemplo, um caso clássico, que é do Delmiro Gouveia, que tentou no Nordeste implementar tecelagem movida à energia da hidrelétrica de Paulo Afonso, e os ingleses não só conseguiram fazer com que ele fosse assassinado, como também jogaram o material da tecelagem de cima da cachoeira. Quer dizer, é isso que lembra esse jeito do Donald Trump de, entre muitas aspas, negociar. Isso não é negociação. E o caso do Brasil é diferente de todos os outros, porque parte de uma chantagem política. Já não tinha sentido, em termos técnicos comerciais, o Brasil ser submetido a nenhuma taxação a mais por ser deficitário. E, para piorar, há uma chantagem política com a ingerência dos Estados Unidos em assuntos internos da justiça brasileira. É por isso que eu espero que o ministro Mauro Vieira tenha uma cadeira bem confortável, onde ele está aguardando alguma sinalização sentado do governo americano. Eu acho que essa viagem dos senadores brasileiros, por mais louvável que ela seja e mostre uma união rara entre políticos de diversos matizes, deveria ser paga por Eduardo Bolsonaro e os seus amigos que estão envolvidos nessa tratativa. E eu quero crer, você falava, André, do calendário eleitoral, que sim, é verdade, quando isso bater na economia real, quando começarem a sair as demissões, quando houver problemas nos setores agrícolas, vai ser importante, e eu acho que do lado do governo não vai faltar gente que vai lembrar que tudo começa com essa atitude. Se não houvesse isso, não teria havido essa consequência. Portanto, isso tem endereço. É claro que as pessoas querem soluções, mas vai ser importante chamar para a mesa o governador Tarcísio, que botou o boné do MAGA, o governador do Zema, que ficou feliz com a eleição do Trump também, e falar, vamos negociar agora para não perder mais empregos, vocês estão trabalhando para conseguir outros mercados, estão trabalhando junto com isso. É isso que se dá, porque o caso brasileiro, ele é diferente de todos os outros. Pois é, Marcelo, acho que você tem toda a razão, completa razão, mas acho que isso só piora a nossa situação. Sim, porque nós não temos, imagina, se a Europa se curvou, se o Japão se curvou, se a China...
que a gente vai fazer? Entendeu? A realidade é uma coisa que a gente não pode... Impõe, né? Não pode ficar com esses pluridos, porque não tem como sair dessa, a não ser negociando e aceitando coisas como os outros países estão fazendo. Não tem jeito. É um sujeito que força, usa a força da maior potência do mundo para tirar dinheiro dos países, é um absurdo, mas não há quem possa confrontá-lo. Não há como. Duas questões assim, bola da vez. Se Trump aceita negociar tarifas, recuando daquilo que é inegociável para nós, que é a invasão da nossa soberania, de como a justiça delibera em relação a crimes cometidos pelos golpistas e como a gente faz aqui o cumprimento das nossas leis. E a outra questão, a reciprocidade. É outra questão que ninguém sabe. Hoje o ministro Haddad ficou de apresentar para o presidente Lula as propostas dos diferentes cenários, as diferentes decisões que estaria ao alcance do presidente tomar em função da aplicação da sanção. Então essa questão da reciprocidade é que eu acho que é uma engrenagem assim muito delicada, porque tem implicações que depois você não sabe como é que Agora, André, você tem toda a razão. Eu não estou achando que a gente possa negociar a soberania. Isso é uma coisa que não existe. Não pode ser colocado na mesa de negociação, porque é impossível, né? Agora, o resto, na economia, na coisa, a gente vai ter que aceitar alguma coisa, porque se todos os países do mundo estão aceitando, como é que a gente vai reagir? Olha só, algumas questões, assim, as negociações, ao contrário do que o Trigueiro falou, eu não acredito, Trigueiro, que esteja acontecendo, porque a mesa de negociação pressupõe dois lados, você só negocia se tiver alguém ouvindo. Os Estados Unidos não querem ouvir, porque eles não estão discutindo tarifas, não estão discutindo comércio, eles estão discutindo soberania, né? Dado isso, qual é a minha pergunta foi, quem pode iniciar essa negociação? Bom, se de um lado é o Trump, né, seja por motivos pessoais, do outro lado é o presidente da República. É a história do Mauro Vieira, diplomata fala com diplomata, presidente fala com presidente. A minha pergunta foi, está na hora do Lula ligar para o Trump e dizer isso tudo que vocês disseram de forma educada, de forma diplomática. Olha, nós temos uma soberania, o Pix não dá para mexer, regular redes sociais é uma questão do Congresso. Explicar. O Trump tá careca de saber. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu estava contando até para o meu irmão antes de começar o programa. Você fala quem que pode negociar, quem que pode explicar, quem que pode brifar o Trump. Você tem essa turma do MAGA e você tem empresários, você tem investidores que têm contato com o staff do Trump, que obviamente estão passando os reflexos dessa medida do tarifaço. Isso é informação. Então eu estava contando, fontes da direita me procuraram para dizer que eles estão fazendo chegar ao governo americano que, olha, esse tarifaço do Trump, está prejudicando a direita no Brasil. Por que eles estão fazendo isso? Porque já que o Trump deu uma medida baseada numa decisão política, eles estão devolvendo com a repercussão política. Mas o Trump prejudicou os aliados. Mas essa é a primeira. Dois, eles estão colocando na mesa, para tentar impor esse discurso de que não é só o Bolsonaro, a questão do BRICS. Estou passando aqui o relato do que foi passado para eles e chegou também a autoridades brasileiras, com quem eu conversei no final de semana. E 3, dizendo que o Bolsonaro foi colocado ali na carta por uma articulação do Eduardo Bolsonaro com o Steve Bannon, que é um dos principais líderes do MAGA. Fato, esses são os fatos. Qual é a análise? Não importa. Porque o Bolsonaro é a condição imposta por Trump para que o Brasil negocie com os Estados Unidos. E o governo brasileiro não tem como negociar isso. Não tem. Então, assim, todos nós concordamos, então, a minha pergunta é outra. Quando eu falo do Lula explicar, no sentido de... Não é explicar, não. Não acho que é explicar, não. Eu acho que é o seguinte. Liga ou não liga? O presidente da República Brasileira ligar, ele está renunciando à soberania, ou está se rebaixando, ou está se humilhando? É uma boa questão. Essa é uma questão. Ou ele está dizendo o seguinte, olha, coube o meu papel institucional falar de presidente para presidente e pronto. Ele não quer falar, não quer, tudo bem, tentei. E aí a bola é dele e Bolsonaro. E ele pode até ter a felicidade do Trump informalmente invocado de falar sobre Bolsonaro. E aí ele dizer, olha, mas isso é do judiciário, eu não posso fazer nada. E depois ele revela, diz, não deu para negociar porque o Trump falou. Isso, esse é o meu ponto. Então, por isso que você acha então que tem que ligar? Não, estou refletindo ainda, não tenho opinião. E outra coisa, mas é uma questão. Imagina lá no Palácio do Planalto. Eu vou passar pro Valdo aqui, porque ele já está ali com o dele. Bom, meus amigos, chegamos aí ao final de mais um vídeo. Se você está assistindo até agora, já deixa aí o seu like, não custa nada, você vai estar nos ajudando demais, beleza? Acompanhamos aí a forma rasteira que a Rede Globo vem conduzindo as informações e tentando de todas as formas induzir
as pessoas a não olhar a falta de incompetência, a falta de vontade do governo federal em estar negociando essas tarifas. Chega a ser de uma forma muito covarde. A Rede Globo vem agindo, vem conduzindo essa gestão das informações totalmente alinhada ao governo federal. Tudo que eles vêm fazendo, todas as narrativas, todas as formas de falar, eles atacam de forma coordenada o Eduardo Bolsonaro, a todos aqueles ali que estão articulando também dentro da Câmara do Deputado e também no Congresso Nacional, onde os senadores também estão já articulando para conseguir uma base de apoio para o impeachment do Alexandre de Moraes, também para manter o Eduardo Bolsonaro com o cargo. E só o governo Lula está subindo no palanque todos os dias para atacar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para atacar de todas as formas. Hoje mesmo o chanceler, o Celso Amorim, comparou os Estados Unidos com a União Soviética, comparação nada a ver, que vai só prejudicar o Brasil nas ações que ainda vão vir aí. Eu tenho certeza que, infelizmente, os Estados Unidos não vai deixar barato tudo que o presidente Lula está falando, tudo da forma que está agindo, da falta de vontade em estar negociando, de não ter ligado para o Donald Trump quando ele foi eleito, de ter atacado o dólar, de ter atacado, de ter aproximado a vários países ditadores, a vários países que são liderados como o Irã, o grupo terrorista. Então eu tenho certeza que isso não vai ficar barato, esse alinhamento do Brasil, alinhamento do governo federal se alinhando a esses países. E também as falas, todo momento o Lula subindo no palanque para atacar o Donald Trump, para tentar humilhar. Beleza? Se você está assistindo esse vídeo até agora, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal.